Bom dia, gente. Mais uma aula de figuras de linguagem. Para finalizar a última apresentação, nós iremos ver mais duas figuras de construção e depois a gente já emenda nas figuras de pensamento, tá bom? Então, a primeira é hipérbato. Galera, hipérbato é a mesma coisa que inversão, tá? Só que o nome oficial desta figura, deste ato estilístico estrutural, é hipérbato. Então, a gente altera a ordem natural dos elementos de uma frase. Lembrando, qual é a ordem natural? Sujeito, verbo, os complementos deste verbo, né, se for um verbo transitivo, e os acessórios, que são os adjuntos adverbiais, certo? Essa é a ordem direta. Porém, nada te impede de inverter esses elementos. Quando você faz uso dessa tática, desta ferramenta estilística, você inverte na forma como você quiser, dando a maior sonoridade, maior destaque para aquilo que você pretende, para aquilo que você intenciona. Então, eu coloquei aqui dois exemplos para vocês. Em meu coração, o Senhor sempre estará. Olha lá, essa frase está invertida. Se eu for colocá-la na ordem oficial, na ordem direta, fica o sujeito, o senhor, verbo está, sempre, advérbio de tempo, em meu coração, advérbio de lugar, certo? As duas estão corretas. A primeira, ela foi constituída em cima do hipérbato, e a segunda na ordem tradicional, na ordem direta, tá bom? O segundo exemplo, mesma coisa. Nossas lembranças, por todo e sempre, ao paraíso me conduzem. Vejam, diretamente fica: nossas lembranças me conduzem ao paraíso por todo e sempre. Sujeito, o complemento aí, eu trouxe o complemento me para antes do verbo, tá? Depois eu tenho o verbo conduzem ao paraíso, adjunto adverbial de lugar, por todo e sempre, adjunto adverbial de tempo, tá? O correto, gente, seria eu colocar este verbo conduzem no futuro. Mas aí eu teria que fazer uma mesóclise, que é colocar esse pronome me no meio do verbo. Daí ia ficar meio complicado para você entender, eu ia misturar dois conceitos gramaticais e não é essa a intenção agora, tá bom? Por isso que eu deixei o verbo no presente mesmo. Ok, vamos lá para uma próxima figura, a silepse. A silepse ainda é interessante, por quê? Porque ela parece ser uma falha quando se trata em concordância, tanto concordância verbal quanto nominal, tá bom? A silepse é dividida em silepse de gênero, de número e de pessoa. Vamos ver como que isso fica na prática. A silepse de número é quando rola a ausência de concordância entre verbo e sujeito, né? Estou me referindo a plural e singular. Então, olha lá. A população chegou agitada ao comício. Levavam cartazes e apitos. Onde ocorreu a silepse aqui? Pensa comigo. O sujeito, a população, é formado por um substantivo que está no singular, embora ele seja coletivo, a palavra população, certo? O primeiro verbo da primeira oração, ele está concordando certinho, ele está no singular. Porém, o segundo, levavam, pelo distanciamento, ele foi posto no plural, não concordando com a palavra em si, mas sim com a ideia que ela transmite, que é uma ideia plural, certo? Então, isso é uma silepse de número. A mesma coisa nos dois exemplos abaixo. A procissão saiu. Até aqui tudo bem. Procissão indica coletividade, mas a palavra em si está no singular. O verbo também ficou no singular. A segunda frase, andaram por todas as ruas da cidade, o verbo ficou no plural porque concordou com a ideia de que procissão é constituída por várias pessoas. Ok? Como vai a turma? Estão entendendo? Mesma linha de raciocínio. O estão concorda com a ideia da palavra turma e não com a palavra em si. Então, silepse de número, mexe com singular e plural quando eu estou concordando sujeito e verbo. Silepse de gênero, eu estou me referindo a singular, a feminino e masculino. Aí é concordância nominal entre substantivo e adjetivo. Olha lá a palavra São Paulo. A palavra São Paulo em si, ela é masculina.
Mas eu coloquei um adjetivo no feminino porque eu estou fazendo a concordância com o termo elíptico cidade. A cidade de São Paulo é cheia de surpresas, certo? Então, você, como um falante da língua materna, entende completamente essa concordância. Mas imagine um estrangeiro lendo ou ouvindo esta frase. Ele vai entender que houve uma falha na concordância nominal, por São Paulo ser um nome masculino e o adjetivo cheia estar no feminino, certo? Mas nós, que somos habitantes daqui, sabemos que concordância que foi executada, que concordância que foi construída nesta frase, tá bom? O mesmo nos exemplos abaixo, ó. A bonita Campos do Jordão sofreu com a chuva do início do ano. Então, o bonita está no feminino porque concorda com o termo elíptico cidade, certo? Vossa Excelência está preocupado. Por mais que o meu sujeito esteja no feminino, né? Esse pronome de tratamento, a pessoa para quem eu faço essa afirmação é um homem, então eu coloco o adjetivo no masculino, beleza? Então isso é silepse de gênero. Nós temos a silepse de pessoa, é quando não rola concordância entre as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira. Primeira quem fala, segunda com quem fala e terceira de quem se fala, certo? Então olha lá. O problema é que os três queremos comemorar o aniversário no mesmo dia. Por que esse verbo está na primeira pessoa do plural, se o sujeito está na terceira pessoa do plural, os três, eles? Porque dentre esses três eu me incluo, eu faço parte desses três. Então eu coloco o verbo na primeira pessoa do plural, mesmo a palavra, mesmo que o numeral 3 se refira à terceira pessoa do plural, certo? Entendeu a ideia? O mesmo no exemplo de baixo. O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. Está na primeira pessoa do plural o verbo persistamos porque eu faço parte dos brasileiros. Aí eu faço a concordância com a primeira pessoa do plural, o nós, certo? Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Machado de Assis fez a concordância desse verbo na primeira pessoa do plural por ele também ser um carioca. Então, ele se incluiu nessa afirmativa, certo? Agora, a gente vai para as figuras de pensamento. Galera, são só duas. A primeira é a gradação, quando indica uma ideia crescente ou decrescente. Olha aí a ideia crescente. Em termos de intimidade, começa do mínimo e vai para o máximo. Um olhar, um aperto de mãos, um abraço me levam aos céus. Então, aumenta o grau de intimidade entre esses indivíduos. Pode ser na ideia decrescente. Começo do máximo e vou para o mínimo. Suas histerias, seus gritos, suas queixas, seus resmungos só confirmam sua incapacidade em governar. Então, eu comecei pelo máximo, pelo extremo, que é a histeria, e fui para o resmungo, que é menor. Então, uma gradação decrescente, ok? E, por último, o apóstrofe. O apóstrofe é bem legalzinho, nós usamos quase todos os dias nas nossas conversas coloquiais. É quando exaltamos seres celestiais, mitológicos, fenômenos da natureza. Então, ó céus, Virgem Santa, Deus amado, Pai querido. Então, você exalta, você invoca esses seres mitológicos e celestiais, ok? É isso aí, moçada. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Grande abraço da professora Kátia Generoso Portela.